A paz do Senhor, meus irmãos. Quero fazer o devocional hoje, do dia 15 de abril de 2026. Vamos fazer menção de uma palavra que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7 e 8, que diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Palavras textuais do apóstolo Paulo na carta de Timóteo, 2 Timóteo. Paulo está falando a Timóteo, né? Falando a Timóteo, convencendo ele para que não se envergonhasse, né? E que mantesse viva a chama da vocação ao qual Paulo havia imposição de mãos sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Timóteo. A imposição de mãos, a santa vocação do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a chamada, confirmando através da imposição de mão a chamada que Timóteo tinha para o Evangelho, para apacentar as ovelhas, ao qual Paulo havia levantado em vários lugares, em várias cidades, né? Por onde Paulo passava, Paulo deixava ali homens com chamada idônea para levar o Evangelho a toda criatura. Então Paulo, desde aquela época, já falava muitas vezes, mas a chamada ela não é para covardes, né? Parece ser uma palavra dura, mas muitas vezes nós somos amedrontados, muitas vezes até para não desagradar pessoas. Então isso é um ato de covardia, quando nós deixamos de ministrar verdadeiramente a palavra de Deus para agradar pessoas. Nós estamos nos acovardando, né? Então Paulo diz, fale a verdade. Fale a verdade. E Paulo estava preso, irmãos. Quando Paulo estava preso residencial, né? Naquela época já existia cadeia, né, residencial na sua casa em Roma. E Paulo escreve a Timóteo, lembrando ele que ele não devia se envergonhar. Paulo estava preso não por causa que ele era um malfeitor, mas por causa do Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Paulo era um defensor do Evangelho de Cristo. Paulo foi traído pelos próprios judeus, pelos próprios irmãos, né? Foi perseguido pelos próprios judeus. Muitas vezes nós somos perseguidos pelos nossos próprios irmãos evangélicos, né? Que nos perseguem por nós, muitas vezes nós não nos manter debaixo de uma doutrina ou julgo que eles consideram ser a certa. Eles começam a perseguir e começam a difamar, muitas vezes a dizer que aquele não é o Evangelho verdadeiro. Mas nós somos guiados pelo próprio Cristo. Paulo aqui influencia a Timóteo a permanecer
firme na fé. Permanecer firme, perseverar e manter o equilíbrio em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos desafios. Nesta manhã eu te conclamo a você permanecer firme em Cristo. Não importa as lutas, as circunstâncias, a tudo aquilo que tem se levantado contra a tua vida, permaneça firme no Evangelho de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus sobre a nossa vida. Deus demonstra o seu Evangelho através do seu poder, abençoando muitas vezes as nossas vidas. Isso é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Demonstração de poder. Que Deus possa te abençoar durante a passagem desse dia e que a presença do Senhor não se afaste da tua vida. Porque se a presença de Deus estiver contigo, você poderá passar por lutas, até por dificuldade, mas ao final de tudo, a vitória é certa. No nome de Jesus. Deus os abençoe.